Audiobook Jus Resumos. Direito Penal. Parte Geral. Aula 15. Como o direito penal lida com a ação de vários agentes. Concurso de pessoas no direito penal. Olá, amantes do direito penal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, onde exploramos os intricados caminhos da lei penal brasileira. Já se perguntou como a justiça trata situações em que mais de uma pessoa se une para a prática de um crime? No vídeo de hoje, vamos desvendar o conceito de concurso de pessoas, um tema fundamental que envolve a pluralidade de agentes na realização de uma mesma infração penal. Preparem-se para entender as diferentes teorias, os requisitos essenciais e como a lei distingue a autoria da participação. O concurso de pessoas ocorre quando há uma pluralidade de agentes que colaboram para a prática do mesmo crime. Mas como o direito penal lida com essa união de esforços? Ao longo da história, diversas teorias tentaram explicar essa dinâmica. Vamos conhecer as principais. A. Teoria pluralista. Segundo essa teoria, cada concorrente responde por um crime específico. Ou seja, a conduta de cada indivíduo seria analisada isoladamente, gerando diferentes enquadramentos penais para cada um dos envolvidos, mesmo que o objetivo final fosse o mesmo. B. Teoria dualista. A teoria dualista busca dividir a resposta penal em dois conjuntos distintos. Ela postula a existência de dois crimes, um para o autor principal da ação e outro para o partícipe, aquele que contribui de alguma forma para a realização do delito, mas não executa o núcleo da conduta criminosa. C. Teoria monista. Em seu formato mais puro, a teoria monista defende que a responsabilidade penal deve ser unitária para todos os concorrentes. A tipicidade penal, ou seja, a adequação da conduta à descrição legal do crime, deve se estender a todos os envolvidos. O fundamento para essa extensão reside na teoria da equivalência dos antecedentes causais, que considera como causa toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. É crucial saber que o Código Penal brasileiro adotou a teoria monista, de forma temperada ou mitigada, conforme expresso no artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Isso significa que, em regra, todos os que colaboram para o mesmo crime respondem por ele, mas a pena será dosada de acordo com a participação e o grau de culpabilidade de cada um. No entanto, existem exceções pluralistas à teoria monista. São situações em que o próprio tipo penal estabelece crimes distintos para pessoas que colaboram para o mesmo resultado criminoso. Um exemplo clássico é o crime de aborto, previsto nos artigos 124 e 126 do Código Penal. A gestante que provoca o próprio aborto é punida com menor rigor, autoaborto, artigo 124. Enquanto médico ou outra pessoa que realiza o aborto sem consentimento da gestante ou com ele, dependendo das circunstâncias, responde por causar aborto em outrem, artigo 126. Para que se configure o concurso de pessoas, alguns requisitos são essenciais. A. Pluralidade de agentes e de condutas. É fundamental a participação de mais de uma pessoa, e cada uma deve ter uma conduta individualizada, ou seja, é necessário identificar o que cada agente fez na prática do crime. B. Relevância causal de cada conduta. A colaboração para o crime não pode ser inócua, ou seja, não pode ser uma conduta que não fez diferença para a ocorrência do resultado criminoso. É necessário demonstrar que a ação ou omissão de cada agente teve alguma relevância para o nexo de causalidade, contribuindo de alguma forma para a prática do delito. C. Liame subjetivo. Deve haver uma vontade consciente de colaborar no crime, uma ligação de vontades em prol do mesmo resultado. Isso implica que não há concurso de pessoas quando não existe essa convergência de intenções.
É importante ressaltar que não há colaboração dolosa em crime culposo e vice-versa. Mas pode haver concurso de pessoas em crimes culposos? Para a doutrina majoritária, a resposta é sim, contanto que os agentes estejam de comum acordo com a realização de uma conduta que represente uma inobservância objetiva do dever de cuidado, ou seja, estejam de comum acordo em praticar uma conduta imprudente, negligente ou imperita. É importante distinguir algumas situações. Autoria colateral ocorre quando 2 ou mais agentes colaboram para o mesmo resultado, mas sem ter a consciência da conduta um do outro. Nesses casos, como não há o liame subjetivo, não se configura o concurso de pessoas. Autoria incerta acontece quando se sabe que um grupo de pessoas praticou o crime, mas não se consegue individualizar qual delas foi o autor da conduta principal. Nesses casos, pelo princípio do indúbio pro réu, na dúvida, a favor do réu, todos podem responder por tentativa do crime. D. Unidade de infração penal. Este requisito é tanto uma condição para a existência do concurso de pessoas quanto uma consequência da adoção da teoria monista mitigada. Só existe concurso de pessoas se todos os agentes estiverem colaborando para a prática do mesmo tipo penal, mesmo que suas condutas e graus de participação sejam diferentes. Dentro do concurso de pessoas, distinguimos as figuras da autoria e da participação. Ambos praticam o mesmo crime, mas podem receber penas distintas na fase de dosimetria. As principais teorias que buscam diferenciar autor e partícipe são: teoria restritiva ou objetiva. Segundo essa teoria, autor é quem pratica o verbo núcleo do tipo penal, ou seja, a ação principal descrita na lei como crime. Partícipe é aquele que induz, instiga ou auxilia a prática desse verbo núcleo. Teoria do domínio do fato. Essa teoria, atualmente majoritária, considera autor aquele que realiza uma conduta a partir da qual possui o domínio sobre a realização do fato criminoso. Autor é aquele que tem o poder de decisão sobre a ocorrência e a forma de execução do crime. Dentro dessa teoria, distinguimos algumas espécies de autoria. Autoria imediata. É aquele que tem o domínio da ação e pratica o verbo núcleo do tipo penal diretamente. Autoria coletiva ou coautoria. Ocorre quando vários colaboradores exercem uma função essencial para a execução do crime enquanto ele acontece, havendo um domínio funcional do fato. Autoria mediata. É aquele que possui o domínio da vontade de um instrumento, utilizando outra pessoa para praticar o crime sob seu controle. Isso ocorre em situações como: quando o instrumento está em erro, o homem de trás induz a pessoa a erro para cometer o crime, em casos de coação moral irresistível, e no controle de um aparato organizado de poder. Compreender o concurso de pessoas é essencial para a correta aplicação da lei penal em casos que envolvem a atuação de múltiplos agentes. A teoria monista temperada, adotada pelo nosso Código Penal, busca responsabilizar todos os envolvidos na medida de sua culpabilidade, garantindo assim uma justiça mais completa. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para seus estudos e para a compreensão deste tema tão relevante do direito penal. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais conteúdo jurídico de qualidade. Agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo.